Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana Amâncio, eu sou engenheira florestal, mestrando em tecnologia ambiental pela Universidade Federal Fluminense. Meus orientadores são a professora Ana Paula Martinazzo, Kélio Alonso e o Wellington Kiefer. E hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a avaliação das emissões de gases de efeito estufa em um complexo de tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Bom, falar de mudanças climáticas já deixou de ser uma pauta de ações futuras e passou a ser uma emergência climática, visto que já vivenciamos aí na pele alterações de regime de chuva, insegurança alimentar, né? Isso tudo é proveniente aí do aquecimento global, que é uma anomalia de larga escala do efeito que a gente conhece como efeito estufa. Esse efeito estufa, ele é um fenômeno natural, essencial para a sobrevivência humana, né? Ele que regula ali a temperatura na superfície terrestre, onde nós temos ali a camada de ozônio que filtra os raios solares e parte dessa energia fica retida na superfície terrestre e parte é perdida para o espaço. O problema é quando eu intensifico esses gases com forçantes radioativos que vai ali alimentando ainda mais esse aquecimento global. Um dos forçantes radioativos é o dióxido de carbono, né? Ele é emitido naturalmente a partir de incêndios florestais, vulcões, e intensificado principalmente na queima de combustível fóssil. O metano também é liberado, naturalmente através de áreas inundáveis, eu trago aí o exemplo do bioma do Pantanal e o ecossistema de manguezal. Cupinzeiros também, emitem esse tipo de gás. Ele é intensificado principalmente no cultivo do arroz e aterros sanitários. O óxido nitroso também é emitido naturalmente a partir da decomposição da matéria orgânica, no processo que a gente conhece como nitrificação. Ele é intensificado no setor da agricultura com a produção de fertilizantes. Outros gases que podemos citar são os gases fluorados. Esse é 100% artificial, produzido aí na fabricação de mercúrio. O vapor d'água também é considerado um vapor de aquecimento global. Existem estudos que mostram que o vapor d'água retém muito mais energia que o próprio dióxido de carbono. E o ozônio também contribui aí principalmente na troposfera, onde tem ali reações químicas que vão formando o ozônio e ele ali vai contribuindo para o aquecimento global. O setor de resíduos, ele entra nessa história toda quando a gente passa a olhar com mais carinho para a decomposição da matéria orgânica, né? Quando eu destino o resíduo para o aterro sanitário e enterro, eu formo ali um ambiente adequado para as bactérias metanogênicas entrarem em ação, porque eu tiro do sistema o oxigênio. Então, e aí eu tenho como produto o biogás, que é basicamente composto aí por metano e dióxido de carbono, como a gente consegue ver na imagem. O setor de resíduo, ele vem contribuindo ao longo dos anos de forma crescente. Em nenhum momento a gente consegue ver uma estabilização, né? Nos dias atuais aí, o setor ele já chega a contribuir com mais de 60 milhões de toneladas de carbono equivalente emitido para a atmosfera, e isso possui algumas atribuições de causa. E aí eu trago como exemplo o aumento populacional. Quanto maior o número de pessoas, mais resíduos uma relação diretamente proporcional. A cultura do consumismo, que já está enraizada na sociedade, né? A obsolescência programada nada mais é do que a data de validade nos produtos, tornando eles cada vez mais descartáveis. E o modelo econômico global, que hoje é linear, onde a gente tira dos recursos naturais, tem a geração de resíduos, a coleta indiferenciada e os melhores cenários do aterro sanitário. E aí, muitos aterros brasileiros não acompanham essas emissões de gases de efeito estufa, daí a importância do trabalho, que ela vai trazer transparência ao empreendimento. Através desse monitoramento, eu tenho condições de tomar decisões mais assertivas quanto à mitigação desse impacto, trago sustentabilidade atendendo às normas brasileiras, e eu só vou conseguir isso através da pegada de carbono, que é uma métrica, mundialmente aceita para estimar, fazer esse cálculo. Então, o objetivo do trabalho é calcular esse potencial de emissão, bem como a variação ao longo do tempo, e o específico é calcular essas emissões através de três metodologias distintas.
Então, o estudo é um estudo de caso realizado no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de Paracambi. Esse aterro iniciou suas atividades em 2016, com previsão de vida útil de 17 anos, e recebe resíduos aí de 5 entes consorciados, que é Paulus Fronten, Mendes, Paracambi, Japeri e Queimados, mais os grandes geradores. Então, a primeira metodologia é a metodologia padrão do IPCC. Essa metodologia é mais generalizada, leva em consideração aí é, o número populacional e quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário. E como resultado, nós temos aí uma emissão crescente ao longo dos anos de funcionamento do aterro. Seu pico alcança aí em 2032, com 72.820 toneladas de metano emitido, tá? E nós temos duas nuances. Por quê? Em 2019, nós temos a entrada do quinto ente consorciado. Então, Japeri entra em 2019 e aumenta a destinação de resíduos para o aterro sanitário. E em 2022, nós temos o censo populacional. Então, nós temos o número real. Antes de 2022, o IBGE tinha uma superestimação da população em todos os municípios. Então, por isso, é registrado essa queda. A segunda metodologia é a metodologia Landgen. É uma metodologia mais sensível, mais específica para a aterro sanitária, é baseada em diretriz de decaimento de primeira ordem, possui esse layout de entrada de dados, e como resultado nós temos aí zero produção de gás no primeiro ano, temos o pico em 2033, né, com 8,310 vezes 10, a terceira tonelada de metano emitido, e ele assume que 124 anos após o encerramento das atividades nós vamos ter produção de biogás ainda. Por último, a metodologia triangular. Essa metodologia é mais simples, mas possui vantagem das demais porque ela distingue a biodegradabilidade do material, ser rápido ou lento. No nosso caso, a gente considerou ser rápida devido ao microclima da região. Então, aqui eu trago o conceito, tá, da metodologia. Nós não temos produção no primeiro ano, temos o pico após o início, né, do depósito do resíduo no aterro, e depois essa produção ela vai diminuindo. Então, como resultado, nós obtivemos aí crescentes evoluções, né, da produção de biogás, atinge o pico um ano após o encerramento das atividades, em 2033, então, e ele assume que apenas 5 anos após o encerramento é que vai continuar tendo produção de biogás. Ele também mostra as duas nuances, né, de 2019 e 2022, e ele assume que 76% do biogás ele vai ser produzido durante a atividade do aterro sanitário. Então, como conclusão, o objetivo do trabalho ele foi alcançado, mostrou que é a importância de monitorar esse gás continuamente, né, porque diferentes metodologias mostram quantidades de geração de biogás e quantidades anuais diferentes, né? E também é recomendado que utilize esse biogás para produção aí de energia, por exemplo. É isso. Muito obrigada e sigo à disposição.